Olá, dando continuidade ao minicurso Produzindo um Podcast à Distância, nesta aula iremos aprender a publicar o nosso podcast em diversas plataformas. Para isso, utilizaremos o portal Anchor, que, dentre outras funções, distribui gratuitamente podcasts para plataformas como Google Podcasts, Spotify, Apple Podcasts e outras. Pois então, para entrarmos no Anchor, basta acessarmos o site anchor.fm. Logo na página inicial, já podemos notar a mensagem destacada The Easiest Way to Make a Podcast. Traduzindo, a maneira mais fácil de fazer um podcast. O Anchor, afinal, também oferece ferramentas de edição e confecção de podcast. Bom, vamos descer um pouco a página e já podemos observar algumas características interessantes do portal, como ferramentas fáceis de utilizar, o fato da distribuição e hospedagem dos podcasts serem 100% gratuitas, o que é muito importante. São citadas também algumas plataformas para as quais nossos podcasts são enviados. Mais abaixo tem mais aqui algumas características. E aqui tem algumas avaliações de portais e veículos importantes. Então essa é a página inicial do Anchor. Para cadastrar, você vem aqui no canto superior direito da tela, clica em Sign Up e vai abrir esta página aqui, em que você pode inserir seus dados como nome, e-mail, senha, para realizar o cadastro. É um processo bem simples, bem comum. Depois basta ir de novo no canto superior direito, só que dessa vez em Login. E na tela de Login, inserir seu e-mail e senha e acessar sua conta. Depois de logados, temos aqui algumas opções, como fazer o primeiro episódio e personalizar o nosso podcast, que é o que iremos fazer. Para isso, vamos em Go to Podcast Setup. Logo abaixo diz Setup Your Podcast. Vamos aqui, onde está roxinho, damos um clique e aqui vemos nossas informações. Vamos inseri-las. O nome do podcast, a descrição do podcast, selecionar a categoria, a linguagem e damos um continuar. Agora vamos escolher a imagem do nosso podcast. Vou colocar aqui para fazer o upload, escolho minha imagem, vou fazer aqui alguns pequenos ajustes para melhorar um pouco a visualização, vou arrastar um pouco mais para o meio aqui, confirmar, pronto. Aqui o próprio Anchor oferece umas ferramentas de edição, como adicionar texto, etc. Vou desmarcar aqui as caixas, pois quero deixar como estava antes, e vou clicar em Update Cover Art para confirmar. Depois de confirmado, embaixo nas nossas configurações, temos a opção de customizar a nossa URL. Podemos ir aqui nessa caixinha e personalizá-la. Abaixo também podemos associar a nossa conta do Anchor às nossas redes sociais. Depois de configurarmos tudo, subimos a nossa barra de rolagem e clicamos em Save para que nossas configurações sejam salvas. Para carregarmos nosso novo episódio, vamos aqui no canto superior direito, em New Episode, clicamos e aqui vemos algumas opções, como gravar, adicionar mensagem de voz dos ouvintes, biblioteca de áudios, mas por hora queremos apenas carregar o episódio que já foi gravado. Para isso, clicamos em Click to Upload or Drag Files Here, selecionamos o arquivo, vamos lá, procurar podcast e deixamos carregando. Aguardamos um pouco até que o arquivo seja carregado. Depois que o arquivo estiver carregado, clicamos em Save Episode para salvar e aqui vai pedir para colocarmos algumas configurações, como o título do episódio, tal como sua descrição. Vou colocar aqui e vou clicar em Publish Now para publicá-lo. Agora está carregado nosso episódio. Aqui abre uma caixa de diálogo pedindo para confirmar a categoria e a linguagem do nosso podcast. Depois de confirmar, vai perguntar se estamos prontos para distribuir nosso podcast. Vamos colocar Yes, sim. Então, nosso podcast será distribuído em diversas plataformas. Confirmamos essa caixinha de diálogo no OK, thanks, e aguardamos um tempo até que ele automaticamente seja distribuído. Nesse slide, você pode ver um print do Spotify com o podcast já disponível. Deixarei o link aqui na descrição do vídeo, caso você queira conferir. Então, esse foi o minicurso Produzindo um Podcast à Distância. Espero que você tenha aprendido a fazer seu próprio podcast. Lembrando que este minicurso se trata de um projeto de educomunicação para meu trabalho de conclusão de curso em jornalismo. Mais uma vez eu queria agradecer a todos que me ajudaram a desenvolver este projeto, direto ou indiretamente, especialmente ao meu orientador e professor Leonardo Ariel, que me acompanhou e me guiou durante todo esse percurso. Também quero deixar meu muito obrigado a você que acompanhou as aulas. Qualquer dúvida, fique à vontade para usar a seção de comentários, que eu responderei o mais breve possível. Tchau!